conversei ontem com uma pessoa, ele é doutor em neurociência, ele disse o seguinte: o cérebro está acostumando todo dia com alguma coisa nova. A cada 10 segundos, você com uma imagem nova, você consegue fazer uma memória nova. Então, esse tempo que você acabou de cantar, você colocou no seu cérebro alguma coisa nova. Amém? Amém? A palavra é construir. Tem muita gente sofrendo por conta da lepra. E depois que perdeu o dedo, precisa reconstruir. Depois que perdeu o pé, precisa reconstruir. Nós temos ensinado, queridos, sobre a semente. E a semente, como diz a parábola, é a palavra de Deus. E que me conforta, porque é a palavra de Deus. Não há nada que esteja diretamente ligado à minha teologia. Podem ficar tranquilos. Podem ficar, inclusive, despreocupados, que não há nenhuma pretensão nossa de criar uma teologia nova. Pelo contrário. Defendo, tradicionalmente, as teologias correntes, aquelas que nós adotamos há 112 anos. Este ano convido a todos, daqui a pouco você vai receber um convite aí. Já fiz aí o apelo para algumas pessoas me ajudarem, mandar o convite dos 112 anos da sua igreja. Gostaríamos que você participasse de todas as atividades que a sua igreja. Obrigado, irmã. Será que dá para eles lerem? Lê para mim, filho, que você tem visão e eu ainda não consigo ter a tua visão mais não. Daqui a pouco você vai ficar velho. Eu mandei no Vou dar uma olhadinha. Mandou. Deixa eu ver aqui. Todos vão receber, tá? É só para você começar a ver. Não é esse Aqui, não, né? não o outro. Acho que aqui dá. Aos irmãos e irmãs centralenses, saudações em Cristo. Aos irmãos e irmãs, o quê? Neste ano completamos 112 anos de muita luta e também grandes conquistas. Por este motivo, que venho convidar-lhe para participar de nossos cultos especiais de aniversário. E peço-lhe 3 coisas. Primeira, ore para que a sua família, amigos e convidados recebam Jesus. Segundo, participe em todos os 12 cultos comemorativos, um para cada ano após o centenário. Terceiro, traga sua oferta de amor, alvo R$8.000. Desde já agradeço seu amor, sua oração e sua cooperação. Amém? Vocês vão receber. Alguns pastores convidados já receberam. Nós teremos aqui o pastor Elano Castilho, que é o presidente da Sociedade Bíblica Brasileira. Ele vem de Brasília, vai estar conosco no dia 10, onde faremos um culto especial de Natal, com a participação da igreja, mas principalmente comemorando a Deus e dando a Deus toda a honra e toda a glória pelos nossos 112 anos. Nós teremos outras atividades que são importantes. Os irmãos receberão um calendário também com todos os cultos, para que você diga assim: ah, pastor, eu me programei. Por favor, reprograme. Obrigado, amado irmão. Reprograme, dê prioridade às atividades da sua igreja. Faça isso. Coloque isso no seu coração. Não é muito difícil nós mudarmos um dia da nossa vida em prol da coletividade. Mas eu quero voltar lá ao ponto de que nós temos falado sobre interessante que ele sempre chega na hora que eu quero água, só que eu nunca peço. Aí o Espírito, de alguma forma, vai lá e fala assim: leva a água do pastor. Aí ele traz a água, na hora certinha. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Demais. Nós temos falado que a semente é a palavra de Deus. Então eu separei
nos cultos de novembro, que nós já iniciamos falando sobre alguns desses aspectos no finalzinho de outubro, e vamos falá-lo todo no período de novembro, doutrinas. Doutrinas são ensinamentos, ensinamentos fundamentais para nós construirmos a nossa fé. Para que você construa a sua fé, você precisa da palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. E aí, a aplicação disso na sua vida vai depender de você. Jesus disse o seguinte em Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo homem prudente, ele pratica. Se você quiser ser comparado a um homem prudente, você vai praticar. Se você quiser ser um homem insensato, aquele que não tem sensatez, aquele que não tem prudência, deixe de praticar. Então, hoje, a primeira doutrina, ou o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar, nós vamos ler Romanos capítulo 10, 17. Você vai ver que todos eles nós vamos encontrar num único versículo. 3 doutrinas fundamentais para a nossa fé. A semente está sendo lançada. E eu acredito, segundo o operar de Deus, segundo o próprio mover de Deus na minha vida e na tua vida, que nós somos, preste atenção, para que você tome para você essa palavra, nós somos os 25% daquela montoeira de semente que caiu em terra boa. Amém? Lembra como foi a parábola? Foi lançada a semente, um caiu em terra assim, outro caiu assado, outro caiu... mais uma parte, ou seja, 25%, caiu em terra boa. E quem é a terra boa? Diga assim, eu sou a terra boa. É você que é a terra boa. Então Deus está mandando semente para você. Deus está mandando a palavra para você. O Espírito Santo vai conduzir isso até o teu coração e fazer crescer e multiplicar. Romanos capítulo 10, versículo 17. Todos, por favor, por gentileza, toda a igreja. E assim a fé vem pelo ouvir. Para aí. A fé vem, primeiro, pelo ouvir. Aí ele repete. E o ouvir pela palavra de Cristo. Essa segunda momento, essa mudança em que Paulo, ele diz assim, e o ouvir, não é só ouvir. Muitos estão aqui ouvindo, muitos nesse momento, em vários lugares do mundo, estão ouvindo. Mas nem tudo que nós falamos nesse culto é a palavra de Deus. Por exemplo, o aviso que eu dei há pouco não é a palavra de Deus, é a palavra do pastor, institucionalmente convocando a igreja para participar dos cultos. 12 cultos. Dia 1º, dia 6, dia 9, dia 17, dia 21, dia 24, dia 25. Deixa eu ver se eu pulei algum. Dia 9, dia 10, dia 24, 25, 31. São 12 cultos. Os mais acalorados poderiam então dizer assim, é a corrente dos 12 cultos. É, a corrente dos 12 cultos. Os que são mais ainda, diz o pastor, Deus vai fazer algo tremendo dos 12 cultos. Irmão, desde o primeiro dia que você aceitou Jesus, Deus tem feito coisas tremendas na tua vida. Mas nós estamos separando 12 cultos, depois do nosso centenário, para adorarmos ao Senhor. Cada um vai ter atividade específica, dia 25 a cantata de Natal, dia 24 pela manhã, hoje pela manhã na hora do café, a Sofia já falou, pastor, não precisa se preocupar que a programação do dia 24 toda é com as crianças. Não vai ter culto, não pode, me perdoe, não vai ter EBD, não vai ter... Eu falei, tá bom, pastora. Tá bom, já mandou, tá mandado. Então participe. A fé vem pelo ouvir. Todo mundo está ouvindo, mas agora você precisa ouvir a palavra de Cristo. E o que Cristo fala a respeito sobre a justificação? Vamos construir uma relação entre santidade e lepra, porque é isso que foi o propósito daquele primeiro momento lá em Levítico,
capítulo 14. É associada a palavra lepra ao pecado. Então, é uma das mais difíceis de compreensão, porque a tradução no Velho Testamento para o Novo Testamento, elas são muito parecidas. E quando você pega o que Jesus faz para tratar o pecado, você vai entender que precisa de alguém para transformar o seu pecado, que você é injusto em justo. E como que você é transformado justo? Através da justificação. Então, a justificação é o primeiro processo, o primeiro ato de Deus pegar um pecador que está cheio daquela doença e, lembrem disso, é mortal, não tinha cura, precisava cumprir uma porção de regras, era imundo, não podia tocar nele, teria que se apresentar ao sacerdote com oferta. Tem as regras em Levítico capítulo 14. Aí Jesus vai no versículo 32, orientado pelo Espírito Santo. Quem escreveu o livro de Moisés? Já dei a resposta. Quem escreveu o livro de Levítico? Moisés. Moisés, orientado pelo Espírito Santo, bota o verso 32 dizendo assim: pode ser que alguém ali não tenha condições de fazer isso. Então, a própria lei excluía. Porque quem não cumprisse, continuaria o quê? Em pecado e imundo. A justificação é o ato de Jesus que dá de forma universal direito a todas as pessoas a se encontrarem com Deus. Sabe por que você pode falar com Deus hoje? Porque Jesus te justificou. Sabe por que você pode dizer para as pessoas: eu agora sou um pecador lavado e remido pelo sangue de Jesus? Porque Jesus pagou o preço por isso. Ele morreu na cruz e tornou afirmativamente apropriado da minha vida e da tua vida. Quando algum momento da tua vida você sentir Satanás te cobrando um pecado, você vai dizer isso para ele: olha, eu ouvi e pela fé eu creio que Jesus é a minha justiça. Eu entendi, ouvi, entrou no ouvido, entendi. E no coração eu aplico como sendo uma verdade para a minha vida, que Jesus já me justificou de todos os meus pecados. Amém? Coloque em prática, irmão. Coloque em prática isso. Como é fácil nós vemos as pessoas, como num guarda-chuva, né? O guarda-chuva está aqui, embaixo você vê que tem uma haste de alumínio, segurando o quê? O tecido, para não te molhar, não é assim um guarda-chuva? Amém? Então, às vezes, você vai tirando com os seus erros, aquelas hastezinhas que dão sustentação à cobertura espiritual. Com os nossos erros, muitas vezes a gente tira toda a estrutura da nossa vida. E quando vemos, estamos na chuva, estamos nos molhando, sofrendo desnecessariamente. Porque o que te cobriu e o que te cobre, o que te dá cobertura, é o próprio Jesus. É aquele a quem o Senhor se entregou na cruz para que você pudesse ter essa cobertura espiritual. Amém? Você tem sido movido pelo seu pecado? Deixa agora o Senhor mover você. Presta atenção nisso, querido. O cérebro está acostumado a se viciar com coisas boas e com coisas ruins. A palavra vício é por conta da natureza que nós temos. Nós nos apegamos a determinadas coisas e repetimos elas com muita facilidade porque tornou-se um hábito. Então você tem condições de escolher as coisas boas. Você tem a opção de fazer isso. Mas muitas vezes porque está preso, foi apropriado do seu coração coisas ruins, você está preso a essas coisas ruins. Quando você vê, você está sofrendo mais do que precisa, mais do que merece, mais do que Deus gostaria que você estivesse sofrendo. Você está longe da graça por falta de justificação. Você carrega a culpa. Você carrega a culpa dos seus pais. Você carrega a culpa da sua família, a culpa do seu filho, do fracasso do seu neto. Abra mão disso agora em nome de Jesus. Abra mão disso agora em nome de Jesus.
Diga para o Senhor: Senhor, não quero, eu quero ter total consciência de que o que eu estou carregando são minhas as responsabilidades, não são as responsabilidades de terceiros. Jesus diz o quê? Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, todo o vosso fardo, tudo que está pesado, porque Ele já te tornou justo. E à medida da tua justiça, você vai compreender agora Mateus 6, que diz o seguinte: se eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e o quê? O que acontece? Aquelas que eu não espero vão acontecer. Você está aqui para acontecer coisas novas? Você não está esperando coisas novas? Coisas diferentes? Coisas que lhe tragam alegria? Começa com a justificação. Mas a segunda doutrina, queridos, que eu gostaria de tratar com os irmãos, que vem pelo ouvir, e ouvir nos traz, de uma certa forma, uma representação, é a doutrina da regeneração. Qual é a primeira doutrina ensinada? Justificação. E agora a segunda? Regeneração. O que é regeneração? É o ato de Deus, através de Jesus, para governar a nossa vida. Olha que coisa interessante. Às vezes nós achávamos que regenerar é pegar aquela velha natureza e nos transformar numa nova natureza. Amém? E você diz e fala para todo mundo assim: não, eu já nasci de novo, eu sou o quê? Regenerado. Não é isso não. Não é só isso não. Eu posso ainda acrescentar: assegurando um exercício de autoridade. Uma pessoa regenerada, Deus atua e tem o que sobre esta pessoa? Autoridade. Ah, pastor, eu nasci de novo, mas quem manda na minha vida sou eu. Não está regenerado. Ah, pastor, eu tenho uma nova natureza, mas eu que decido o que eu vou fazer. Uma frase comum: sou dono do meu nariz. O regenerado mas não é dono mais de nada. O regenerado é quando Deus se apropria do governo da vida dela. E mais, exercita isso com autoridade. Um exemplo que eu separei para dar aqui, para os irmãos lembrarem. Quando Jesus, estou falando de Jesus, temos outros exemplos que me vêm em mente agora, basicamente, no Novo Testamento, nós temos vários exemplos. Mas Jesus, o capítulo 4, ele é levado por Satanás para onde? Para o deserto. Para quê? Repita comigo assim: para aprender a sofrer. O que Jesus foi fazer no deserto? Aprender o quê? A sofrer. Você sabia que jejum te ensina a sofrer? Jejum é abdicar-se de alguma coisa que você gosta. Te ensina a sofrer. Teu cérebro fica condicionado a entender o sofrimento. O que mais Jesus passou no deserto? Passou o quê? Fome. O que mais Jesus passou no deserto? Medo. O que mais Jesus passou no deserto? Solidão. O que mais Jesus passou no deserto? Vontade de desistir. O que mais Jesus passou no deserto? Dor. Acabou o deserto de Jesus. Mateus capítulo 5. Bem-aventurado, feliz é o homem. E ele ensina como é para você ser feliz. Mas Mateus capítulo 17, 18, depois o capítulo 28, aonde Jesus estava? Lá no monte, sendo o quê? Crucificado. Jesus já estava acostumado com o sofrimento. Porque Jesus era regenerado. Uma pessoa regenerada, ela entende o seu sofrimento. E Jesus vai te preparando de deserto a deserto, aleluia. De deserto por deserto. De momentos difíceis para momentos difíceis. Para que no momento da vitória, você esteja acostumado com a graça de Deus.
Tem pessoas que querem o evangelho, mas não conseguem entender que o evangelho é sofrimento. É regeneração. É aquela célula cancerígena. Você tem que arrancar. É aquilo que está podre, estragado. Você tem que permitir Deus arrancar. Isso dói. Dói você abrir mão de um relacionamento errado. Dói abrir mão de um sentimento errado. Dói você abrir mão de um casamento errado. Dói você abrir mão de uma decisão errada. Dói você abrir mão de uma falência na vida econômica. Dói você abrir mão de uma porção de coisa. Mas os regenerados sabem que tudo isso é tão somente para a glória do nome do Senhor Jesus. A terceira e a última doutrina, queridos, é a santificação. Ah, agora entendi, pastor. O senhor falou de justificação. Qual é a segunda? Regeneração. E agora? Passei pelo processo. Santificação é um resultado, sem a qual ninguém vai ver quem? O caramba! Olha que coisa maravilhosa. Qual é o motivo de você estar aqui? Ver o pastor? Ver o ministério de louvor? Ver um irmão que você gosta? Ver a irmã que você gostou e falou da semana inteira dela para um amigo, alguém que você ama? Não. O motivo de nós estarmos aqui é vermos a quem? O Senhor. O motivo de você estar neste lugar é ver o Senhor. E o que acontece com a santificação? Termo utilizado como princípio básico de relação de oposição. Presta atenção. Quem é santo é contra algumas coisas. Mas o principal é contra o pecado. A santificação é a relação entre você, o que te separava, o que foi cortado, com aquilo que é exclusivo de Deus. Sabe que a santidade é um atributo exclusivo de Deus. É um atributo de Deus. E no momento em que isso atua de forma direta na tua vida, você começa a ter semelhança a Jesus. Essa blusa que eles estão... Cadê? Levanta aqui, por favor. Essa blusa que eles estão aqui, ó. Minha identidade. Tem a cruz e atrás é uma digital, não é isso? Compreendem? Isso aqui fala muito. Para quem é semelhante a Jesus. Isso aqui não fala nada. Para quem não é semelhante a Jesus. Obrigado, Lucas. Porque se você carrega a semelhança de Cristo, você precisa entender os desertos que Jesus passou, as tentações que Jesus suportou, a autoridade que ele tinha, o poder que estava sobre ele, a relação de intimidade que ele tinha com Jesus e principalmente o quanto ele combateu o pecado. Ele, nele, nas pessoas que estavam próximas a ele e naqueles que depois dele fariam isso. Então, somente se pela fé encontramos a justificação, a regeneração e a santificação, você precisa crer. Feche os seus olhos. E pode ser que nesta manhã você queira crer em Jesus, para que Jesus trate de uma maneira assim muito particular com você. E se você está fazendo isso, meu amado, desejando isso no seu coração, fica de pé. Fique de pé, por favor. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe a cada um dos irmãos. Coloque-se de pé. Se você entende, nós desejamos orar pela tua vida. Queremos que Deus te auxilie nesse processo de entendimento da sua palavra. E lembre que você é a semente boa. Você vai sair daqui semeando isso para as pessoas, com alegria. E o resultado será de uma forma extraordinária na tua vida e na vida daquelas pessoas. Pai querido, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome e sabemos o quanto o Senhor é bom. Por isso, ó Deus, muito obrigado. Pela fé, nós temos